Que nome você dá para quem tenta impor sua vontade pela força e impõe o medo como modus operandi? Que nome que você dá para quem destrói o bem público ou até mesmo o bem privado que não diz respeito, que não é seu, mas o bem público a qual ele acha também que ele não lhe diz respeito? Que nome que você dá para quem usa da manipulação e da mentira como modo de expressão? A gente precisa dar o nome certo para as coisas e para os atos. Primeiramente, sim, quem esteve presente em 8 de janeiro nas dependências dos poderes da República Brasileira para quebrar, para destruir, para aqueles que, inclusive, filmaram-se como um ato de profundo heroísmo, estes são terroristas, não são patriotas. Patriota, para mim, é Tiradentes. Patriota, para mim, é Anita Garibaldi. Patriota, para mim, é Juscelino Kubitschek. Não uma meia dúzia de gente despolitizada que não sabe qual a função, por exemplo, do STF, a qual eles tanto odeiam. Mas é bom lembrar que lá atrás, quando houve o processo de impeachment da Dilma, eu vi posts de ditos progressistas fazendo todo tipo de ataque ao STF. E eu criticava e dizia, olha, você pode discordar ou concordar com a decisão, mas a gente não pode atacar o STF. Quando eu dizia isso, muitos me chamavam de fascista. Então, quando eu vou criticar quem ataca o STF hoje, de verde e amarelo, que defende um sujeito que provavelmente por uns dias, muito provavelmente será preso, e você chamado de comunista, porque é assim essa gente. Essa gente chama os outros daquilo que eles nem sabem o que significa. Porque para eles o valor das coisas não existe. Existe uma falta de noção básica, elementar, do que é absurdo, do que é ridículo. Aliás, eu já estou preparado para ver cenas do dia em que Jair Bolsonaro muito provavelmente seja deportado com a algema nas mãos. Vai ter mais uma sessão de ataque de pelanca pelas ruas. E espero que não tenha quebra-quebra, porque as vidraças das lojas ou os prédios públicos não merecem ser maltratados como o povo brasileiro foi durante esses 4 anos do governo ou do desgoverno Jair Bolsonaro. Um governo que tem as suas mãos sujas pelo sangue de mais de 700 mil brasileiros mortos, muito pela imperícia, pelo negacionismo de uma mente doente, de um sujeito medíocre, de um sujeito que não deveria ter sido liberado para a presidência da República, afinal de contas, ele já tinha recebido um laudo de doença mental quando expulso do Exército. E aí ele se manteve, coisas do Brasil, de um vereadorzinho passando para um deputado, e ficar lá um deputado de baixo clero, 30, 40 anos, sei lá, falando contra o Estado, mas os seus proventos mensais vêm desse mesmo Estado a qual ele diz que é tão perdulário, tão absurdo. Mas se não tem a boquinha do Estado, não tem salário. E aí depois, o sujeito que fala em combate à corrupção, em ser ético, é aquele que usa apartamento funcional para comer gente. É o que ele falou, né? E aceita o salário de presidente, um salário, pelos anos que ficou com o deputado de baixo clero, o salário de aposentado, deputado aposentado, e mais o cartão corporativo ilimitado, a qual hoje eu vejo gente passando pano
dizendo, não, mas ele usou menos que fulano, que ciclano, que beltrano. Ora, se ele tivesse vergonha na cara, com o salário que ele recebe, com os proventos que ele recebe, ele não precisaria gastar um único centavo desse cartão corporativo. Esta verba do cartão corporativo poderia vir para a saúde, para a educação, para você que quando chega no posto de saúde da sua cidade, não tem médico ou não tem o insumo porque não veio recurso. É dali que sai o dinheiro. É dali que poderia vir para melhorar a qualidade de vida da população. E desse, inclusive, que defende o Bolsonaro. Então se perdeu todo o parâmetro. Tudo que é referência de bom senso, o bolsonarismo retirou das pessoas. Eu ia postar, mas eu não vou fazer isso aqui, porque seria continuar com o crime. Mas eu tenho uma amiga que ela postou fotos de crianças vestidas, travestidas de bolsonaristas, nesses atos golpistas. E ela colocou lá, essa criança é terrorista? Não, a criança não é terrorista. As crianças que estão ali são vítimas, porque elas têm pais doentes, que não sabem o que significa a realidade das coisas. Estas são vítimas. Como vítimas alguns idosos que estão lá, fanatizados, ludibriados, mas que são adultos e que eles têm que responder pelos seus atos. As crianças são os únicos imputáveis, porque eles estão ali reproduzindo um ambiente doente, que muito provavelmente essas pessoas terão que ter, e essas crianças eu acho que tinham que ter uma política pública de atendimento psiquiátrico e também psicológico, porque os danos talvez sejam muito grandes nas mentes destas crianças. As crianças são vítimas. Como muitos desses que estão lá adultos também são vítimas, mas não vítimas do processo legal que as prendeu e que as conteve. Não, elas são vítimas de Jair Bolsonaro, este fascista que está agora nos Estados Unidos, fugido do Brasil, renunciou ao cargo, porque já sabia, já tinha previsto a sua prisão. Então agora ele está nos Estados Unidos, presta a ser deportado com a algema nas mãos. E aí é claro que a gente sabe, e é isso para mim está bem claro, que no dia que acontecer isso, o dia que a gente for ver Bolsonaro indo para a cadeia, voltando do Brasil indo para a cadeia, que é o lugar dele, porque ele é, além disso tudo, ele é de fato o terrorista. Terrorista preso em 86 por tentar orquestrar um projeto macabro de destruição no Rio de Janeiro. Terrorista porque promoveu o ódio que levou essas pessoas a cometerem esses atos insanos de quebrarem sem saber o que estão quebrando. E terrorista, sim, genocida, melhor dizendo, porque matou 700 mil brasileiros, no mínimo, pelo seu ato de negacionismo. Corrupto porque não consegue explicar a origem de 51 imóveis pagos em espécie. E que tem muitos que o defendem ainda. E que também defendem o uso de cartão corporativo, porque, segundo esses, o cartão corporativo usado pelo Bolsonaro foi muito menos o valor do que outros. Ora, se são tão paladinos da moralidade e tão defensores de um Estado mínimo, por que o Estado tem que pagar cartão corporativo para presidente que ganha que ganha aposentadoria e ainda ganha o vencimento de presidente? Para aí, não há lógica nisso. Como não há lógica em usar crianças como escudos humanos ou delas elementos para uma retórica vitimista barata. Porque é importante dizer, ali não existem presos políticos como os da ditadura de 64 ou do período de Vargas no Estado Novo. Ali não existem presos políticos. Ali também não existem presos do Holocausto ou de um Holocausto brasileiro. Ali existem pessoas
que vandalizaram com a sede dos poderes estabelecidos da República. Ali existem gente doente mental. E existe sim gente do mal. Gente que fala em Deus, pátria e família, mas não sabe o significado dessas 3 palavras. Então, a esses que infringem a lei, existe a prisão em flagrante. Foram pegos em flagrante, e inclusive muitos gravaram em lives as suas participações. Criaram a prova contra elas mesmas. E outra, mais uma questão. O golpe deu errado e efetivamente vão pagar pelos crimes cometidos. Ora, eu sei que na história da humanidade teve eventos como a Revolução Francesa, que foram atos violentos. Mas aí eu pergunto, quem foi para Brasília no dia 8 foi para fazer uma revolução? Não. Foram para fazer um quebra-quebra generalizado e tentar impor um clima de medo para que então se perpetuasse no poder. Porque não aceito essas urnas, então eu vou para o golpismo. Ah, vocês me dão nojo. Eu tenho um asco de vocês. Porque vocês são o que é de pior na sociedade brasileira. E é esse tipo de gente que eu não aceito. Uma coisa é você não concordar com o governo vigente. E eu não concordo com o Lula. Eu sou oposição a Lula. Eu também não concordo com muitas ações tomadas pelo STF. Não gosto, por exemplo, de ministro do STF declarando voto para A ou B ou C. Eu posso fazer essa crítica. Mas jamais desrespeitar o ministro ou ir lá no gabinete dele defecar, como alguns fizeram. Ou fazer aquilo que você sabe melhor de fazer, que é criar uma narrativa em cima de fatos inverídicos, como no caso, né, dizer que uma senhora tinha morrido no processo ali do acampamento na cadeia, porque, né, com várias condições, a mulher morreu, já tinha morrido antecipadamente. Nem estava ali, obviamente. Ou aqueles, né, que reclamaram, tiveram a coragem de reclamar que não tinha Wi-Fi. Primeiro que não estão num hotel, não estão numa pensão, estão na cadeia. E também, como eu disse antes, não são presos políticos, nem vítimas do Holocausto. São terroristas, são pessoas que põem em risco a vida humana. Pessoas assim precisam ser contidas, porque está na lei e na democracia que quem ataca a democracia ataca o todo. Quem ataca o todo, punido deve ser. Esta é a nossa opinião aqui no canal e nós não temos rabo preso com ninguém. Ao contrário de alguns que estão com muito medo de voltar para o Brasil com a algema na mão. A gente já sabe que vai voltar. E a gente já sabe que vai ter mais uma meia dúzia de fanáticos para darem o seu show pirotécnico de, vamos dizer assim, de atos insanos, que eu acho também um erro enorme de um dito campo progressista tirar sarro dessa gente. Esta gente não merece nem ser alvo de, vamos dizer assim, de ações engraçadas, porque o que eles fazem não tem nada de graça. Pelo contrário, tem de doença, de tolerância e sim de total noção, ou melhor dizendo, de total falta de noção do que significa o que é plausível e o que não é.